Ela venceu e vence os tempos. Ela é a verdade absoluta. A Bíblia, a palavra de Deus, inerrante, eterna, viva e eficaz. Porque nem só de pão viverá o homem. Ouça agora a palavra de Deus. Paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Estamos aí mais uma vez para dar continuidade na leitura da palavra de Deus, amém? Estamos aí no livro de Juízes, capítulo 21, o último capítulo do livro, amém? Logo estaremos aí entrando no livro de Ruth. Vamos ver hoje o que Deus tem para falar conosco, amém? O que Deus tem para falar à nossa mente, ao nosso coração, amém? Através de sua palavra. Vamos orar então e pedir para que o Espírito Santo venha nos ajudar a discernir a palavra de Deus, amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Deus, te pedimos agora neste momento, Pai. O Senhor venha nos ajudar, Deus, a discernir, Pai, a Tua palavra. Aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Pai, no último capítulo do livro de Juízes, Pai. Estamos aprendendo, Pai, a cada dia com Tua palavra e nós te agradecemos por isso, Deus. Então, em nome de Jesus, Pai, que nossa mente, nosso coração venha estar sensível agora, Pai, para entender e discernir espiritualmente, Pai, a Tua palavra, Pai, que é para o nosso benefício, Pai, para que nós venhamos aprender a praticar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Vamos lá, então. Capítulo 21 do livro de Juízes, 1406 anos antes de Cristo. Ora, os homens de Israel tinham jurado em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha aos de Benjamim por mulher. É uma circunstância não mencionada antes, agora é exposta. E a outra no versículo 5. E veio o povo à casa de Deus e estiveram ali até a tarde diante de Deus. E levantando a sua voz fizeram grande pranto e disseram: Ah, Senhor Deus de Israel, por que aconteceu isto em Israel? Que falte hoje uma tribo em Israel? Quando um povo ele é governado por entusiasmo e não pela palavra de Deus, compromete-se com votos que o levam às dificuldades, a ponto até de derramar sangue. É verdade que os benjamitas mereciam o castigo porque se recusaram a julgar o mal em Gibeá, demonstrando que eles pensaram pouco a respeito disso, ou que eles simpatizavam com isso. E uma vez mais, se Israel tivesse seguido a palavra do Senhor desde o início, se tivesse esperado pela direção do Senhor, quão diferente seria a história neste capítulo. E no dia seguinte, aconteceu que o povo se levantou pela manhã e edificaram ali um altar e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. Os homens de Israel agora estão agindo corretamente, estão confiando no cordeiro imolado. E os filhos de Israel disseram: quem de todas as tribos de Israel não subiu à reunião junto ao Senhor? Porque se tinha feito grande juramento contra os que não subissem ao Senhor em Mispa, dizendo: sofrerá a morte certamente. Refere-se àqueles que se recusaram a lutar contra os benjamitas. E os filhos de Israel se arrependeram por causa de Benjamim, seu irmão, e disseram: uma tribo é hoje cortada de Israel. O que faremos quanto às mulheres para os que ficaram? Pois nós juramos pelo Senhor que não daríamos a eles as nossas filhas por mulheres. Pelo visto, todas as mulheres de Benjamim tinham sido mortas, fazendo com que o número de mortes subisse a proporções astronômicas. Que horror! E disseram: há alguma tribo de Israel que não tenha subido ao Senhor em Mispa? E eis que nenhum dos Jabes de Gileade tinha ido ao acampamento ou à reunião, porque o povo foi contado, e não se encontrou ali nenhum dos moradores de Jabes de Gileade. Então a congregação enviou para lá 12.000 homens dos mais valentes, e lhes mandaram dizendo: vão e firam a espada os moradores de Jabes de Gileade, e as mulheres e aos seus meninos. Mas farei desta maneira: matarão todo o varão e toda a mulher que tenha se deitado com um homem. Uma vez mais, alguns milhares de pessoas foram mortas. E a verdade é que nada disso seria necessário. O Senhor não lhes disse que deviam fazer esta coisa. Se eles fizeram um voto precipitado pelo parecer deles, o fizeram.
e deviam pedir ao Senhor perdão, e ele definitivamente o teria concedido e teria esquecido o assunto. Entretanto, os homens de Israel estavam sem dúvida muito irados, tendo em vista suas perdas, das quais os varões de Jabes de Gileade não participaram. Por isso eles o matariam, e assim fizeram. E acharam dentre os moradores de Jabes de Gileade 400 donzelas, que não tinham conhecido o homem, e as trouxeram para o acampamento em Siló, que está na terra de Canaã. Ao que parece, elas foram levadas para o tabernáculo em Siló. E toda a congregação então enviou e falou com os filhos de Benjamim que estavam na penha de Rimom, e os chamaram em paz. E voltaram então os de Benjamim, e lhes deram por mulheres as que tinham guardado vivas das mulheres de Jabes de Gileade. Mas ainda não lhe bastaram estas. Não havia mulher suficiente para todos. E o povo se arrependeu por causa de Benjamim, de que o Senhor houvesse feito brecha nas tribos de Israel. Isto é legítimo, mas não foi culpa de todas as tribos de Israel, e não de Deus. Então os anciãos da congregação disseram: o que faremos a respeito de mulheres para os que restaram, porque as mulheres de Benjamim tinham sido destruídas? E disseram ainda: a herança do que escaparam tem que ser a que era de Benjamim, para que não seja nenhuma tribo destruída de Israel. A palavra herança devia ter sido traduzida como sucessão. Então leríamos: deve haver herdeiros para sucedê-los, os que escaparam da morte, portanto temos que achar esposa para eles. Nós, entretanto, não lhes poderemos dar mulheres das nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito aquele que der mulher aos benjamitas. E então disseram: eis que todos os anos há solenidade do Senhor em Siló, que está ao norte de Betel, do lado nascente do sol, pelo caminho que sobe de Betel a Siquém e para o sul de Lebona. É apresentado um quadro triste da condição da nação nesta época. Embora os benjamitas viessem a uma distância curta de Siló, onde estava o tabernáculo, era tão grande o seu descuido em relação a isso, que as direções minuciosas do versículo 19 tinham que ser dadas a eles, para que eles fossem capazes de encontrá-lo. E além disso, a menção a somente uma festa anual. Deus tinha ordenado 3. Esta era a prova adicional do desvio de sua palavra. E mandaram aos filhos de Benjamim, dizendo: ide e ponde emboscada nas vinhas, e estejais atento, e quando as filhas de Siló saírem a dançar em redor das pessoas, vós saireis das vinhas e arrebatareis cada uma mulher para si das filhas de Siló, e vos ireis à terra de Benjamim. Estas danças mostravam como os costumes pagãos tinham invadido a casa de Deus. Não havia tal dança ordenada no livro de Levítico. Tudo isso é uma triste ilustração do que ainda é feito nos dias de hoje na casa de Deus. Muito frequentemente o entretenimento substitui o culto. Meu Deus, é forte. E quando vierem os pais delas, os seus irmãos, e nos demandar sobre isso, nós lhe diremos: por amor de nós, tendes compaixão deles, porque nós, na guerra, não tomamos mulheres para todos eles, porque vós não as deste para que agora sejais culpados. Poderia ser traduzido como: vós necessitais temer a culpa pelo voto quebrado, porque não destes as suas filhas, violando assim o voto, e eles foram tiradas de vós pela força. E os filhos de Benjamim fizeram assim, pois tomaram mulheres conforme o seu número, arrebatando das que dançavam. Indo-se logo, voltaram para a sua herança e reedificaram as cidades e habitaram nelas. Então os filhos de Israel também se foram dali, cada um para a sua tribo e sua família, saindo dali cada um para a sua herança. Nestes dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Amém? Esse foi o livro de Juízes, amém? O último capítulo. Aqui vemos que Israel estava vivendo um tempo onde estava totalmente afastado de Deus. Por isso, ali houve muita morte, houve muitas coisas erradas, né? Coisas que Deus tinha dito para fazer e o povo não estava fazendo. E aí então o livro de Juízes termina dizendo que então os filhos de Israel também nesses dias não havia rei em Israel. Na verdade havia um rei que era Deus, né? Mas o povo não queria.
porque ele estava afastado. E aqui dizem que cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Amém? Aqui tem uma lição sobre esse livro. Como deve ser óbvio, as lições desse livro são penosas, mas necessárias. Essas lições nos ensinam que a nossa fé sempre deve estar firmada em Cristo e no que Ele fez por nós na cruz. E por causa disso, de fato, o Espírito Santo tem liberdade para agir em nossa vida. Feito isso, a oração e o estudo da palavra logo terão proeminência dentro de nossa experiência. Que se sabe que nenhum nível alto de experiência cristã e nenhuma manifestação milagrosa, por mais gloriosa que seja, podem guardar a alma de cair. Só pela comunhão diária com Deus, pela meditação sobre a santa palavra e obediência a ela, e pelo poder sempre presente do Espírito Santo, residindo dentre nós, o que se pode obter, como dissemos, pela fé em Cristo na cruz, é que o cristão pode guardar-se do declínio espiritual. É uma verdade solene que as experiências do passado, por mais maravilhosas que elas possam ter sido, são inúteis ao coração que está fora da comunhão com Deus. A história de Israel ilustra abundantemente este fato. Que Deus nos ajude a aprender com um grande número de ilustrações dadas neste livro e quão penosas elas são. Amém, glória a Deus. Isso é uma verdade, né, irmãos? Por mais experiência que nós temos com Deus, por mais que nós temos milagres em nossa vida, se nós não tivermos uma vida diária de leitura e oração, a verdade é que nós se tornar assim, que nem o povo de Israel, é muito certo que isso venha acontecer. Amém? Então aqui diz, uma coisa muito importante. Que nenhum nível alto de experiência cristã e nenhuma manifestação milagrosa, por mais gloriosa que seja, pode guardar a alma de cair. Que nós viemos então continuar buscando, se esforçando. Sabemos que a nossa luta é diária, amém? Mas nós sabemos que Deus também está no controle de tudo, amém? Vamos nos esforçar para continuar lendo, buscando, amém? Se cair, levante-se, amém? Não se deixe ficar pelo chão, glória a Deus. Vamos continuar lutando. Essa é a palavra de Deus deste dia. Que Deus abençoe e compartilhe. Vamos fazer o ID de Cristo, amém? Que esta palavra ela venha chegar onde a gente muitas vezes fisicamente não podemos chegar, amém? Às vezes é num quarto escuro, às vezes é numa casa fechada, às vezes pode ser num lugar que a gente menos imagina, mas se essa palavra através do celular, através da internet chegar, amém? Que eu creio que sim, porque Deus que está no controle, Ele leva a palavra dEle aonde Ele quer, do jeito que Ele quer, porque a palavra é dEle. Então nós vamos fazer a nossa parte, que é divulgá-la, amém? E assim aprendendo a cada dia mais com a palavra de Deus, amém? Que Deus abençoe, fique na bênção, fique na paz, em nome de Jesus, e até a próxima.